nome de Deus, que o Senhor continue descendo fogo do céu sobre nós, nossa Deus, eterno Pai, Deus Santo, Deus Todo-Poderoso, Pai Celestial, continua, meu Deus, nos impressionando, Pai, Deus Santo Espírito, Pai eterno, continua falando, meu Deus, usando o pregador nessa noite, meu Deus querido, Pai, senador, Pai, os jovens, meu Deus, a toda a nossa cidade, Pai, toda a nossa igreja, Deus querido, Pai, Deus Santo, Pai, proclama, Pai, que você vai ficar na igreja, Evangelho de João, capítulo de número 14, versículo de número 25. Quantos encontraram? Digam amém. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo de número 14, e o verso de número 25. Está escrito assim: isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Aleluia! E vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Glórias a Deus. Exaltando o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Irmãos, louva a Deus. Primeiramente, essa oportunidade que o Senhor Deus tem nos concedido a estarmos aqui mais uma vez junto com os irmãos, glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Sou grato a Deus por essa oportunidade. As minhas palavras são poucas para expressar minha gratidão naquilo que Deus tem feito, tem preparado e tem realizado nas nossas vidas, porque Ele é fiel e maravilhoso. Louvo a Deus aqui pela vida do pastor Ivan. Louvo a Deus pela vida do pastor, que nos confiou essa oportunidade de estarmos aqui junto com os irmãos. Isso é uma alegria imensa de poder estar aqui. Glórias a Deus. Louvo a Deus pela vida da igreja e dos demais obreiros. É questão que nós estamos conhecendo hoje, né? Da vez que eu vim, tinha um pouco menos de pessoas, né, pastor? Hoje estou conhecendo uma parte a mais da igreja e isso é muito motivo de bastante alegria e de felicidade. E eu quero nesta noite convidar os irmãos a meditar comigo nesse texto, nesta palavra que o Senhor colocar ao meu coração, assim que o pastor nos passou aqui o tema, né, deste congresso, desse trabalho, que é Atos 2, derramamento do Espírito Santo sobre a igreja. Aleluia! Eu comecei a palavra de Deus desde lá então, e orando a Deus, falando com Deus, e o Senhor colocar este versículo ao meu coração. E eu tenho certeza que você não veio aqui em vão. O Espírito Santo de Deus está neste lugar. Desde o momento que eu adentrei, não precisou nem adentrar e ir lá fora. Quando eu parei o carro, eu já senti o ambiente espiritual. A presença de Deus está aqui. Glórias a Deus. E eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o teu coração. Ele já tem falado desde o início do culto, através dos louvores e de palavras que já foram aqui ministradas. Eu tenho certeza que não vai ser diferente agora. Ele vai continuar a falar aos nossos corações. Porque Ele é fiel. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, estava meditando nesse texto e eu quero tentar aqui explanar aquilo que o Senhor nos deu, nos colocou no nosso coração. Todos nós somos conhecedores desta palavra. Jesus, antes de Ele morrer na cruz do Calvário, Ele vai
começar a antecipar os acontecimentos, aquilo que havia de acontecer. E ele começa a falar para os seus discípulos: eu vou, mas eu vos enviarei alguém. Eu vou enviar o Consolador, e esse que vai vir, ele vai vos conduzir. Este que vai vir vai fazer com que vocês lembrem das minhas palavras, daquilo que eu vos ensinei. Ele estará convosco para todo o sempre. Jesus prepara os discípulos, prepara a igreja para aquilo que estava por vir. A Bíblia vai dizer, glórias a Deus, que Jesus, ele começa o seu ministério bem novo ainda. E o interessante, a forma que Jesus trabalha, o modo de Jesus pregar. Os evangelhos, eu sou apaixonado pelos evangelhos. Sempre eu digo isso, que eu prego muito, ensino muito usando os evangelhos, porque são textos que mexem muito com a minha pessoa, que me chamam muito a minha atenção e que eu gosto muito de ler. Não estou dizendo que não leio o Antigo Testamento, que não prego também o Antigo Testamento, mas quando eu entro nos evangelhos, na história de Jesus Cristo, em Atos dos Apóstolos, quando eu vejo as cartas de Paulo, parece que há algo diferente que mexe conosco, e eu me edifico e algo diferente nesses relatos bíblicos. Então, quando eu começo a olhar para a forma de Jesus trabalhar, olha que lindo e que interessante. Jesus, logo quando ele nasce, logo quando ele vai iniciar o seu ministério, a Bíblia vai dizer que ele vai convocar 12 homens para andar com ele. E um dia na Bíblia você vai encontrar a palavra dizendo, o próprio Jesus dizendo que escolheram estes 12 homens como ele quis. Por quê? Porque ele não escolhe da forma que eu e você escolhe, irmão. Nós olhamos com o olho carnal muitas das vezes e não compreendemos as coisas espirituais. Mas ele não, ele vê um projeto destruído e ele vê algo no futuro que vai dar fruto, que vai crescer, que vai prosperar, que vai ser diferente, porque ele é Deus. É por isso que quando ele passa pela praia, no mar da Galileia, ele olha e vê pescadores, e ele fala para eles: vem, segue-me, chama aqueles pescadores. Jesus passa, e ele vê um homem na alfândega, cobrando imposto, ele fala: segue-me, e começa a juntar esses homens. Alguns naquele tempo, fariseus, doutores da lei, não entendem as atitudes de Cristo, não entendem as ações dele, eles não conseguiam compreender, ao ponto de dizer: onde ele está no meio dos pecadores, comendo com os publicanos. Eles não compreendiam aquilo que ele estava fazendo. Sabe por quê? Porque eles não tinham nada de espiritual, eles não compreendiam as coisas espirituais. Mas Jesus, quando passa no mar da Galileia e vê pescadores, ele vê lá na frente homens que vão fazer a diferença. Ele não está vendo um simples pescador, um homem todo, não. Ele não olha para a classe social dele, ele não olha para o status dele, se ele tem estudo ou se ele não tem. Ele só está preocupado com a coisa: me empresta o barco, se tu emprestar eu vou entrar, e depois que eu entrar e você me conhecer, tu vai ver que tudo vai ser diferente. A Bíblia então vai dizer que ele reúne e convoca 12 homens. Ele reúne os seus discípulos. Se você for ver, esses discípulos são homens simples, indoutos, homens, vamos dizer assim, desconhecidos da sociedade, mas são homens que deram ouvido à palavra dele, são homens que decidiram largar tudo para andar com ele. Glória a Deus. Quando eu vejo Jesus escolhendo os discípulos, chamando um por nome, convidando eles para ser os seus discípulos, para estar com ele. Aleluia. Parece que não, novamente. Todo mundo sabe que os judeus esperavam, que os fariseus esperavam o seu Cristo,
mas que viria no berço de ouro para governar de forma política o seu povo, que ia restaurar o reino a Israel. Porém, quando Jesus não vem para o reino material, mas ele vem para o reino espiritual. Por isso que quando alguém diz: Senhor, onde está o teu reino? Ele diz: nem ali ou ele não, o meu reino está em vós, o meu reino está aqui, o meu reino agora. É por isso que na oração do Pai Nosso ele diz: venha a nós o teu reino. Quando ensina a igreja a orar, porque a igreja é o reino, a igreja vive o reino hoje. Eu imagino a multidão olhando para Jesus. Quando Jesus começa a dizer: vem Pedro, vem André, aleluia, vem Tiago, vem João, e alguém começa a dizer: está escolhendo somente pescadores, não escolheu nem advogado, nem o doutor, nem um dos grandes que é questão. Havia doutores da lei, chamam deles, mas Jesus começa a chamar estes homens. Vem Mateus, Tomé, aleluia, 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 Felipe. Jesus começa a chamar um por um, glória, Simão Zelote, aleluia, Judas Iscariotes, Tadeu. Jesus começa a chamar estes homens para estar com ele, e a Bíblia vai dizer que Jesus começa a andar com estes homens. E eu costumo dizer que a melhor forma de pregar o Evangelho não é falando, mas é vivendo. É por isso que Jesus convida para estar com ele. Porque quando Jesus caminha, estes homens estão caminhando com ele, e é na trajetória com Jesus que eles vão ver Jesus levantar um paralítico. É nessa trajetória que eles vão ver Jesus dar vista ao cego. É nessa caminhada que um dia Jesus está pregando o Evangelho. E o Evangelho do reino, irmão, é algo tão lindo e tão tremendo. Jesus começa a pregar e a multidão vai embora. Aleluia! Sabe por quê? Porque a multidão não queria o Evangelho. A multidão não queria o Cristo do Evangelho. A multidão, ela queria os milagres que ele fazia. Mas eu louvo a Deus, porque nesta noite tem uma igreja reunida aqui que veio não para milagre, mas veio por quem ele é, porque ele é Deus, e ele está aqui nesta noite. A Bíblia vai dizer que aproximadamente uns 3 anos e meio os discípulos andaram com Jesus. E Jesus chega agora no momento que ele começa a preparar eles. E começa a dizer: eu vou enviar alguém. Vou morrer na cruz, mas vou enviar alguém que vai estar com vós. Fiquem em paz, porque ele vos conduzirá. A Bíblia vai dizer que Jesus morre. E quando ele morre na cruz do Calvário, tem um problema. Por que, pastor? Porque os discípulos se desanimam. E agora vai cada um para o seu campo. Se você pegar os relatos bíblicos, João fala que não cabia, não tinha como colocar tudo que Jesus fez. Mas dentro da Bíblia há 10 relatos que mostram Jesus depois, pós-ressurreição, depois que ele ressuscita, aparecendo para os seus discípulos. Mas eu quero ficar com só alguns desses relatos, para a igreja entender. Jesus, depois que ele morre, os discípulos se ausentam de Jerusalém. Vai um para um lado, vai um para o outro volta para a pesca, cada um voltando para a sua vida antiga. Mas que lindo, irmãos, que Jesus é, que tremendo esse nosso Jesus. A Bíblia vai dizer que no capítulo 21 de João, aleluia, olha que coisa tremenda. Quem é que estava em 7 dos discípulos? Entre eles Pedro, Tiago e João. De repente, quando eles vêm vindo depois de uma noite inteira de pescaria e não apanharam nada, aleluia, aleluia, a Bíblia vai dizer que tem alguém à beira do lago de Genezaré, tem alguém à beira do mar da Galileia. Enquanto eles olham para o homem que está lá na beira, o homem acena para eles e diz: ei! Imagina eles olhando, vê quem é, e ele dizendo: ei, vocês ainda estão no barco, lança a rede à direita.
dizendo assim: por que é que estão aqui? Se eu vos disse que eu não vos ia abandonar, mas queria alguém para estar com vocês, o que está fazendo aqui? Eu não sei como que você é pensando. Talvez você pode até entrar aqui pensando: vou parar, vou voltar, vou desistir. Mas Ele está dizendo para você: não para não, não desiste não, porque eu sou Deus que quero pela minha palavra, e aquilo que eu falo é tudo na tua vida. Porque Jesus morreu, e agora o que é que vamos fazer sem Jesus? Jesus não está aqui, era Ele que levantava o paralítico, a multidão reunia por causa dele. Nós não podemos fazer nada. Vamos voltar para a pesca. Quando estão lá pescando, Jesus se apresenta à beira do mar da Galileia, e a Bíblia vai dizer que Jesus fala algo que vai mexer com aqueles apóstolos, com aqueles discípulos. Sabe por quê? Porque o primeiro encontro de Jesus com Pedro foi assim. Ele falou: deixa eu entrar no teu barco, Pedro. Ah, Jesus, entra. Pesquei a noite inteira, não foi nada, mas me presta o barco. Jesus entra e fala para ele, depois de um sermão extenso: vamos para o mar alto, Pedro. Pedro pega o barco e obedece, Jesus vai para o mar alto. E lá no meio, Jesus fala: lança a rede. Pedro falou: mas é porque o Senhor está mandando que eu vou lançar a rede. Aleluia, oh, glória. É só porque o Senhor está mandando, porque é o ofício dele, a profissão dele. Ele sabia que não tinha peixe, porque tinha pescado a noite toda. Mas deixa eu te explicar para você entender. O importante não é a minha lógica e nem a tua, não é o que eu conheço e nem o que você conhece. O importante ainda é obedecer a palavra, a palavra, aleluia. A Bíblia vai dizer que Jesus lança a rede de mãe. Os discípulos não sabiam quem era, e eles lançam a rede. Quando lança, a rede volta cheia de peixe. Aleluia. Estou lembrando quem é. Eles moraram. Aleluia. Olha que coisa. Ele tinha a rede, está ali. Aleluia. Ele que está ali. A Bíblia diz que Pedro, envergonhado da sua mulher, joga-se no mar e vem sair da chuva. Jesus está sentado, e a Bíblia diz que tem brasa, tem peixe. Aleluia. Os discípulos disseram, querendo parar, porque pensaram na primeira prova: Jesus morreu, agora acabou tudo o que ele tinha para dar. Aleluia. Mas quem é que está ali? Jesus. Ele olha bem nos olhos de Pedro e diz para ele: Pedro, tu me amas? Imagina, jovem, ele olha nos olhos de Pedro e diz para ele: Pedro, tu me amas? A Bíblia diz que Pedro responde a primeira vez e diz: Senhor, eu te amo. Jesus olha a segunda vez e diz para ele: Pedro, tu me amas? Pedro mais uma vez responde e diz: eu te amo, Senhor. Jesus continua e diz: Pedro, tu me amas, Pedro? Pedro começa a chorar. Sabe por que Pedro está entendendo? Jesus está dizendo: se tu me amas, por que é que você está aqui, Pedro? Por que é que se ausentou da minha presença? Por que é que saiu daquilo que eu te chamei? Por que é que está fugindo do chamado, daquilo que eu te ofereço? Sabe por que, irmão? Se tem algo que o inferno teme, é um homem cheio do Espírito Santo, é uma mulher cheia do Espírito Santo, que entende o propósito de Deus na vida dele. E é por isso que muitas vezes vem o desânimo, vem a luta e a aflição. Aleluia. E às vezes eu e você passamos uma situação de Pedro, pensando: eu vou parar, eu vou desanimar, não dá, Senhor, não consigo, não tem mais jeito. Mas Jesus estava lá
dado a resposta para eles, dizendo: vocês passaram a noite inteira procurando aquilo que eu já tenho preparado para vocês. Eu não sei aonde é que você tem buscado, mas eu sei de uma coisa: Jesus está dizendo: eu tenho tudo que você precisa. Está aqui. A Bíblia vai dizer que Jesus, depois de ter esse encontro com eles, fala para eles: reúne Jerusalém, vai para lá, porque até logo ser revestido de poder. Jesus entendeu, irmão. Vocês acham que não? A Bíblia diz que o próprio Jesus falou: neste mundo tereis aflições. Por que ele disse? Porque ele padeceu aflição. Porque ele veio como homem, sofreu as mesmas dores e entendeu que nós somos fracos, pequenos e carentes da presença dele. Jesus se apresenta a alguns dos discípulos e manda reunir. E a Bíblia diz que eles vão se reunir no cenáculo. E entre esse período da ascensão de Cristo, 40 dias Jesus anda, aparecendo aos homens, aparecendo às mulheres, aparecendo aos dois que é caminho de Emaús. Jesus aparece eles no mar da Galileia. E a Bíblia, neste período, dá para nós, dentro dessa cronologia, que eles reuniram depois da ascensão, quando Jesus vai ser levado ao céu, e eles ficam 10 dias esperando. Repete comigo: 10 dias. 10 dias. Esperando ser revestido de poder. Olha que coisa tremenda. Aleluia! Eu falei: Deus, por que não mandar no primeiro dia? Por que não Jesus subir e o Espírito Santo descer e encher a igreja? Glória! Meu Deus! É porque para tudo Deus tem um propósito. Deus não faz nada sem propósito, e muito menos para quem não quer. Ele só faz para quem quer. Aleluia. Olhe bem, se você pegar o Antigo Testamento até Apocalipse, desde Gênesis a Apocalipse, todo homem que Deus levantou e usou, Deus tinha um porquê e um propósito com ele. Deus não faz nada por um acaso, ou vamos dizer assim, sem propósito. Não, Deus tem um propósito em tudo. E quando Jesus fala reúne, ele já tinha um propósito, ele já tinha uma ideia, ele já tinha um propósito para aqueles homens. Entenda, quando o anjo aparece, a mamãe fala para ele: tu vai ter um filho, tua esposa vai gerar um filho, e ele vai libertar o meu povo. Olha aí, Deus já tinha um propósito para aquele moço. Ele vem e é cheio do Espírito Santo. Deus usa ele tremendamente, porque Deus tinha um propósito. Quando nós olhamos para Deus, lá no Antigo Testamento, poucos homens tiveram o privilégio de viver esse propósito de Deus, de ser cheio do Espírito Santo, como foi Sansão, como foi Davi e como muitos outros do Antigo Testamento. Mas foram poucos, nem todos tiveram esse privilégio. Agora Jesus tem um propósito. Só que, lembrando que é só para quem quer. Eles reúnem. No primeiro dia não tem resposta, eles estão orando. Segundo dia não tem resposta, eles estão orando. Eles estão reunidos, glorificando a Deus. Terceiro dia não tem nenhuma resposta, e eles estão ali adorando a Deus. Quarto dia, eles estão ali adorando a Deus. Quinto dia, eles estão ali esperando. E a Bíblia vai dizer que no 10º dia, no dia de Pentecostes, o osso encheu toda a casa e foram cheios do Espírito Santo, e falavam línguas como que de fogo. Olha que
corre cada um para o seu lugar, voltando para suas velhas práticas. Mas agora, depois deste acontecimento do dia de Pentecoste, que se cumpre a palavra, a profecia do profeta Joel. Aleluia. A Bíblia vai dizer que o Pedro, que mal sabia falar, que mal era completado, que era tonto, ele levanta cheio de autoridade. E a autoridade que está nele não é dele, é do Espírito que habita nele agora. Ele começa a pregar com ousadia, com autoridade. Ele começa a falar com autoridade, que sua pregação desde alma se converte e acrescenta a igreja daquela mensagem. Assim, não troco por nada esse Jesus, não me vendo, não troco a minha adoração, sou unicamente dele. Você sabe por quê? Que a igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja ousada, corajosa e valente. É porque Jesus, por sua vez, Senhor e Salvador, Ele está físico, carne e osso, e Ele influencia com palavras, com as suas ações. Porém, na terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo, Ele não só vem influenciar, mas Ele vem para habitar dentro de mim e dentro de você. É por isso que o crente anda como Jesus, fala como Jesus, vê como Jesus. Ele tem aparência e semelhança nas suas ações. Espírito Santo de Deus. É por isso que o crente chega no Espírito Santo. O mundo olha para ele e fala: esse camarada é doido, ele não é certo. Porque quando nós estamos cheios do Espírito Santo, não é essa carne que fala, ela não manda mais nada. Quem manda é o Espírito Santo. Isso é você. Eu estava orando um dia. Aleluia. E Deus, Rafael estava após 21 dias, né? E quando ele falou, Deus me fez lembrar disso. Início do ministério, quando nós estávamos começando a pastorear a igreja Nova Resende. Comecei muito novo, com 24 anos de idade eu comecei a pastorear aquela igreja. Uma igreja pequenininha, não tinha tempo. E eu lembro um dia que eu estava orando e falando: Deus, salva almas. E Deus me deu um propósito, colocou algo no meu coração: sobe e ora 7 dias. E você vai orar e vai rodear o bairro. Parece loucura, irmão. Glória a Deus. Mas para quem é cheio do Espírito Santo entende que não é loucura, é o agir de Deus. Então eu subi, pastor, no meio da roça, igual aqui, mas lá é muita lavoura de café. Os irmãos moram no meio de café, é só café onde você vai. Então eu subi nos altos, e lá em cima eu parava e começava a orar no meio da estrada. Alguém passava, não entendia nada. Eu estava orando porque Deus colocou isso no meu coração. Eu comecei a orar e dei a volta no bairro. 7 dias, no 7º dia, eu terminei no alto, onde era uma divisa de bairro. Um bairro para cá divisa, chama divisa, e para lá chama bairro Picada, no meio da roça. E enquanto eu estava orando, Deus falou: desce e entra dentro daquele bar. Eu não entendi nada, irmão, mas o crente cheio do Espírito Santo tem uma coisa, ele simplesmente obedece. Parece loucura o pastor entrando dentro do bar. Eu desci, entrei dentro daquele bar, e quando eu entrei dentro do bar, de uma guitarra no canto, uma caixa de som. Eu entrei e falei pro moço. Ele falou: você precisa de alguma coisa? Eu falei: deixa eu te falar um negócio, eu posso tomar um pouco do seu tempo? Posso fazer uso dessa guitarra? Ele falou: pode, moço, pode pegar a guitarra. Eu peguei a guitarra e comecei a louvar a Deus com o 15 da harpa. Aleluia. Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. E enquanto eu louvava a Deus, aqueles que
bar parou sem entender o que estava acontecendo. Alguns veio assustado. O dono ficou olhando para mim sem entender. E eu comecei a cantar um hino. E todos eles pararam. E de repente eu comecei a pregar a palavra. E falei para eles hoje, enquanto eu estava passando aqui, o Senhor falou para mim entrar nesse ambiente. Eu não sei o que vocês precisam, o que está acontecendo no seu íntimo, mas eu sei de uma coisa: o Espírito Santo de Deus me enviou aqui para falar com vocês que vocês precisam de Jesus, que Jesus vos ama. E eu cantei 3 hinos, toquei não sei que jeito, irmão. Foi um mistério de Deus, foi uma coisa tremenda, pastor, porque eu não sou tocador, aleluia, mas Deus trabalhou e foi uma coisa tremenda. Naquele dia 5 almas se renderam aos pés do Senhor Jesus. No outro dia eu estou no culto e de repente para um carro, deu um reizinho amarrado de corda. O irmão amarrava a porta, puxava, amarrava de cá para não abrir, e desceu aquele monte de gente. Aí quando eu olhei quem que era, a família do bar, irmão, desceu o irmão, 3 filhos e mais um sobrinho junto, entrou todo mundo dentro do salãozinho da igreja. E eu comecei: Deus, que coisa tremenda, Jesus, está dando fruto. Olha, vai entender, irmão, olha o que o Espírito Santo faz. Aleluia. De repente, passaram-se alguns dias, aquele moço começou a ir à igreja. De repente, quando eu cheguei lá, ele tinha passado uma máquina e jogado o barco no chão, irmão. Jogou no chão. Não falei nada para ele, não falei para ele: desmancha. Até o contrário, falei: rapaz, essa obra você podia usar para outra coisa, não precisava derrubar ele, não, pastor. Eu não quero lembrar de nada da minha vida antiga, eu sou de Jesus agora. Eu quero esse Jesus. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, quando ele entra na vida do homem, ele tem 4 papéis na nossa vida. O primeiro é regeneração e transformação. O homem cheio do Espírito Santo, se ele era, ele não é mais o que ele era. Se ele roubava, ele não rouba. Se ele matava, ele não mata. Se ele odiava, ele não odeia mais. Ele é diferente, porque o Espírito Santo entrou no íntimo dele. Eu costumo dizer: não precisa, irmão, chegar para ninguém e dizer: larga isso, abandona aquilo. Não, só precisa dizer para ele: Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Porque na hora que ele experimentar a presença do Espírito Santo, ele vai saber o que ele pode e o que ele não pode. Aquele moço hoje é diácono na igreja. Quem sabe agora ele vai vir aqui, irmão Dionísio, e vai testemunhar o que Jesus fez na vida dele. Aleluia. Só que isso tudo, irmão, é ação direta do Espírito Santo. Olha que Pedro, ele era medroso, correu, mas agora, cheio do Espírito Santo, ele é valente. O que eu disse, que para tudo Deus tem um propósito. Deus só enche do Espírito Santo quem quer. Por quê? Porque tem um propósito. E se você quer, te prepare, porque tem um preço para ser cheio do Espírito Santo. Aleluia. Tem um preço. Não é à toa que Jesus subiu e falou: Pai, manda. Imagina o pai falando: não, espera. Por quê? Primeiro quero saber quem quer. Vamos esperar. Porque quem quiser vai esperar, vai ter perseverança, não vai desistir, não vai parar, não vai desanimar. Primeiro, porque creu no que você falou. Vamos esperar 3 dias. Ele decidiu: agora pode mandar, porque eles querem. Aqueles quase 120 quiseram e receberam. Segundo propósito. Por quê? Porque agora ele vai usar aqueles homens. Então primeiro ele transforma. O homem que não tinha coragem, agora é cheio de coragem. O homem natural, irmão, não faz essas coisas. Você acha que o homem natural vai fazer isso? O homem natural vai entrar no ambiente e vai falar para alguém: pare, eu quero falar de Jesus para você. Não. O homem natural não faz esse tipo de coisa. Eu lembro de uma vez, na cidade de São Sebastião da Bela Vista, quando a minha família foi enviada para lá para fazer a obra missionária. Eu ainda muito novo, eu sou filho de pastor e neto de pastor, eu cresci dentro da igreja. E ali o meu pai foi para a obra missionária. Tinha 2 crentes na igreja. Um não era membro porque ainda não tinha abandonado os vícios, não era membro ainda da igreja e era o melhor crente que tinha na igreja. Já viu isso? Glória a Deus. Ué, a irmã que era membro, misericórdia, só Jesus na causa. Aleluia. Das coisas de Jesus era meio doido até hora, irmão.
Parece loucura, mas é assim que o Espírito Santo trabalha. E ali nós começamos a fazer a obra em oração. E aí quando nós fomos para a casa da igreja, chegou ali, irmão, a água, só misericórdia. O pastor tinha uma ferrugem na água, a gente ia com o cabelo. Se você puxasse o fio, ficava em pezinho sim, porque era só lama, era barro. E eu lembro de um dia que alguém passou ali. E essa pessoa testificou isso, por isso que a gente sabe. E a minha mãe estava no tanque lavando as roupas, a roupa branquinha ficava amarela, porque não tinha água. E ali ela lavando e cantando e louvando a Deus. E aquela vizinha falou: como é que essa mulher consegue louvar? Olha o lugar que colocaram ela, olha a situação que ela está, mas está adorando. Sabe por quê? O pastor disse nessa noite que o Espírito Santo, ele traz uma alegria em nós, irmão, que não é nada. A roupa amarela, não tinha nada. Esse dia foi dia de prova, irmão, percebeu a prova. Lugar difícil, o povo não gostava de crente. Tinha um rapaz que ameaçava a igreja, vinha no portão da igreja, colocava lá coisas, sabe, obscenas, fazia, acontecia. O meu pai chegou e falou: Mateus, vamos orar. Reuniu e começamos a orar 60 dias de oração. Por quê, irmão? Porque isso não é nós que resolvemos, é o Espírito Santo, que é aquele que peleja por mim, por você. Aquela mulher, quando viu aquela atitude da minha mãe, louvando a Deus, se converteu ao Senhor e começou a ir para a igreja. E um dia ela falou: irmão, sabe por que eu estou aqui? Ela falou: mas por quê? Porque eu fiquei interessado em entender a alegria que você sente. Como que você está aqui todas as vezes na igreja? Como que vocês conseguem esse lugar difícil? Saíram de lá, vieram para cá e as coisas aqui estão ruins. O povo não gosta de vocês, eu não entendo. E a minha mãe começou a pregar para aquela mulher. E ela experimentou a presença de Jesus. Está lá até hoje, servindo a Deus e seu servo. Glória! Aleluia! Meu Deus! Eita Deus! Aleluia! Glória a Deus. Naquele lugar, nós vivemos milagres que, se eu fosse contar para a igreja, irmão, aleluia, coisa tremenda de Deus. Mas eu quero encerrar aqui. O Espírito Santo, ele transforma o homem. O Espírito Santo, ele traz alegria no coração do homem, alegria que nada no mundo pode dar. Aleluia. Não tem prazer no mundo que pode dar alegria do Espírito Santo. Uma vez que experimenta ela, nunca mais você consegue deixar. Olha, eu estava olhando para essa palavra e eu aprendo com ela que o Espírito Santo, ele transforma, ele dá alegria para o homem, e ainda mais do que isso, ele capacita. Um dia um jovem chegou para mim e falou: pastor, eu quero ser pregador. Eu falei para ele: quanto você tem lido a Bíblia? Pouco. Eu falei: leia mais. Se você quer pregar, você tem que ler. Quanto tempo você tem tirado para orar? Pastor, o senhor sabe como é que é difícil para o jovem orar. Eu falei: por quê? Para mim é muito mais difícil. Eu trabalho das 7 às 5, tenho praticamente todos os dias das 7 às 10 eu estou na igreja, com exceção da segunda-feira, e ainda tenho que tirar o meu tempo de oração. Qual é a dificuldade que você tem para orar? Qual é o compromisso tão grande que você tem? Você não tem um período para orar. Ele falou: não, pastor, é que o senhor não entendeu, é que tem, né, é jovem. Eu falei: não, o jovem tem que orar. Aí eu entendo uma coisa, quando Paulo vai pregar aos Efésios, porque ele fala assim: não vos embriagueis do vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Agora entenda comigo. Aleluia! Sim, a gente tem que se encher do Espírito. Primeiro, porque o Espírito é ilimitado, ele não para. Quanto mais você busca, mais você se enche. Agora, uma coisa interessante, porque o apóstolo Paulo, ao pregar e falar dessa forma com a igreja aos Efésios, ele vai dizer: não vos embriagueis com o vinho, mas enchei-vos do
Espírito. Eu parei aqui e fiquei pensando, Deus, olha que coisa interessante. Todo mundo lá fora olhou para a igreja, em Atos 2, começaram a dizer: esse povo está embriagado. Eu acho que esse povo está embriagado. Acho que esse povo bebeu e está fora da razão. Tu já parou para pensar por que Paulo usou esse exemplo? Primeiro, porque para você beber, o homem para beber, ele tem que abrir a boca e tem que colocar para dentro. Estou certo ou estou errado? Não é assim? Chega lá, pega um copinho e bebe. Nunca bebi, mas alguns dizem que a bebida, ela faz o homem fazer coisas que ele não tinha coragem de fazer. Eu tenho um vizinho que ele é um silêncio, fala nada. Bebeu um bolinho, ele fala tudo que vem na teia. Criou coragem para falar o homem que ele bebeu. É assim ou não é? Tem uns que ficam ricos, né? Pega o bolinho e começa a dar dinheiro todo dia. Ele compra um negocinho, não, fica rico. Cada um tem a sua, mas ele faz coisas que ele não faria. Há uma semelhança. Por quê? Porque quando nós nos embriagamos do Espírito Santo, nos enchemos do Espírito Santo, quanto mais você se enche, você vai fazer coisas que você jamais imaginaria. Você vai galgar patamares em lugares que nunca, na tua razão, você chegaria. Aleluia. É por isso que Pedro, aquele covarde lá de trás, quando está subindo para o templo, na hora da oração, alguém está ali sentado, o rapaz fala assim: dá uma esmola, Pedro, eu preciso de alguma coisa, dá uma esmola. Ele fala assim: isso é doideira ou não é, irmão? Parece loucura ou não parece? Quando uma pessoa quer um dinheiro, ele tinha que falar: não, dinheiro eu não tenho, mas eu tenho outra coisa. Tu quer? Quero. Levanta e anda. Oh, Espírito Santo. Aleluia. Aí nesses dias eu vi o testemunho de um pastor, para me encerrar. Aleluia. Alguém já deve ter ouvido falar do pastor Puyandechu, da igreja da Coreia do Sul. Esse pastor é da maior igreja, vamos dizer assim, Assembleia de Deus. Deve ser a maior, se eu não estiver enganado. Eu estava vendo o testemunho do filho dele. O filho dele contando. E alguém chegou e falou: qual é o segredo do crescimento dessa igreja? Qual é o segredo que essa igreja não fecha a porta, que essa igreja não para? Ele falou: o segredo é que essa igreja vive oração. O segredo é que essa igreja está cheia do Espírito Santo. Você não está entendendo? Eu vou te explicar. O segredo é você permanecer e não parar, porque quanto mais você se enche, mais você vai viver os milagres de Deus na tua vida. Quanto mais cheio você está, mais você vai experimentar a presença e os milagres de Jesus na tua vida. Aleluia! Oh, Espírito Santo! Sabe por que o jovem irmão, cheio do Espírito Santo, ele é diferente? Ele não se comporta como o mundo. Aleluia! Ele não se parece com o mundo. Eu costumo dizer que nós, a igreja, não somos um produto do meio. Para de pensar, irmão, que você tem que ser igual. Não, você é especial e é único. Aleluia. Da onde você coloca a planta do pé, o Espírito Santo está com você. Meu Deus, olha aí. Você foi chamado e escolhido por Deus. Você tem um propósito na mão dele. Você não está aqui por, vamos dizer assim, por qualquer motivo ou por uma mera coincidência, não. Ele te escolheu. Aleluia. Ele te chamou. Ele te encheu. O Espírito Santo transforma. O Espírito Santo, ele dá alegria. O Espírito Santo, ele capacita. É por isso que para eu e você fazer a vontade de Deus, é necessário que nós estejamos cheios. Eu poderia citar aqui
Tudo isso dentro da Bíblia. Paulo, aos Romanos, capítulo 8, ele vai dizer que uma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a morte, mas segundo o. Aleluia. Tem que ver, irmão, porque o homem que anda segundo o Espírito, ele está livre, ele está guardado, ele está protegido. Não há condenação no terreno, não há ameaça, não há cedo, porque ela foi rasgada na cruz do Calvário. E você é livre, livre para servir a Jesus. A Bíblia vai dizer que Ele veio e fez em nós habitação. Agora sim, meu Deus, sabe por quê? Jesus estava com eles, igual nós estamos aqui. Porém, Jesus influenciava, Jesus falava: estou convosco. Mas quando vem o Espírito Santo, Ele não só está ao lado, Ele está em vós, Ele está dentro de mim. Aleluia. Oh, glória a Deus. É isso, irmão, que é o diferencial do crente. Ele está aqui dentro de mim, de você. E é por isso que Ele nos protege, porque somos templo do Espírito Santo. Eu e você que éramos nada, destituídos, mas Ele nos escolheu para estar conosco.